Bom, a minha história, ela é de quando ela começa, tem uma situação, né, de eu estando mais novinho, pequenininho. Eu sempre fui uma criança aficionada, apaixonada pela expressão, movimento, fazer as coisas, correr, brincar, pintar as coisas, fazer arte desde muito novinho, né? Isso mais ou menos eu tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos nessa fase aí eu já estava começando a fazer essas coisas. E felizmente, né, eu tinha um pai que ele era músico, ele tocava, ele também tinha uma noção em relação ao que ele fazia, ao que eu estava fazendo, então eu acho que existia uma comunicação ali nossa, de alguma forma, assim, um reconhecimento, né? Inclusive, a minha mãe também frequentava os espaços que o meu pai tocava, ela acabou coincidentemente frequentando uma vez quando ele estava. E foi aí que eles se conheceram, que eles ficaram mais próximos. Enfim, aí as coisas aconteceram, eu nasci, né? E eu fui crescendo, ficando mais velho. E mais ou menos ali, quando eu estava com os meus 12, 13 anos, eu fui tentar a agência, né? Mas não foi uma coisa que funcionou muito bem no final das contas, não deu certo. Fui ficando mais velho, o tempo foi passando, né? E aí eu fui deixando isso meio de lado, eu não estava mais muito assim com a arte na minha cabeça, com esses acontecimentos em relação ao desenho, à música. Aí fui vivendo a minha vida, fui deixando as coisas de lado, né? Até que de repente, quando eu estava mais velho, já ali na fase do colegial, eu estava com, sei lá, 16 anos, tinha um amigo meu que ele me chamou para fazer um teste lá para participar. Eles estavam organizando umas coisas meio assim, teatro na escola. Vamos lá, simbora. Vamos, amigo, vamos lá, vou com você, vou fazer junto com você. A gente foi lá, eu e ele, só que no final das contas ele não participou. Eu participei, ele não. E eu continuei, eu fui fazendo as coisas lá, né, os ensaios, até que dos ensaios vieram as apresentações. E a gente apresentava mais para o pessoal da escola mesmo, para quem estava lá, assim, uma coisa tranquila, né, assim. E aí depois a gente foi começando a fazer umas sessões para os pais também. E disso eu fui retomando na minha vida aquela minha paixão, aquele meu tesão, aquela minha vontade de continuar fazendo o que eu já fazia antes. Eu fui me entendendo, né, uma pessoa que gostava de fazer teatro. Passou-se o tempo, eu tive que começar a trabalhar, obviamente, né? Foi mais ou menos também nessa fase aí, na passagem do colegial para o ensino superior, para a universidade. Aí eu fazia o quê? Eu trabalhava numa locadora, muito legal, via filme, eu estava lá, recomendava para as pessoas, olha esse filme aqui, saiu agora. Pega esse filme aqui, vê ele, eu acho que você vai gostar. E aí eu sempre ficava acompanhando as coisas que vinham saindo, os filmes, todos eles. E também eu trabalhava em um buffet. Depois eu fui fazer publicidade, né? O meu irmão fazia também, aí eu acho que foi uma influência meio assim, meu irmão fazia, eu conheço já ele faz, falou disso daí pra mim. Ele tinha uma... ele ia nos hospitais, assim, nos médicos, né, para mostrar remédio, sei lá, publicidade, enfim, fazia publicidade de remédio, né, não sei, meio isso. E aí vou fazer publicidade também, uma referência ao meu irmão. E aí, eu fui na Fundação das Artes, passei por lá, e mais ou menos nesse mesmo tempo, tinha uma questão ali, eles estavam fazendo uma peça, né, nesse mesmo espaço aí, e eles fizeram um teste. Legal. Aí eu fui fazer o teste e eu passei no teste para participar. E eu fui fazer a peça junto com o pessoal, a gente começou a ensaiar, a gente foi lá, enfim, se preparou, se organizou. E nisso, a gente foi apresentar em um teatro lá em São Bernardo, para 1.500 pessoas, tinha local, espaço para 1.500 pessoas, e teve uma vez que a gente lotou o espaço. Aliás, antes eu comuniquei à minha família também que eu tinha passado. Eu falei, mãe, pai, liguei para eles, eu chorei. Ah, meu Deus, passei, que coisa mais maravilhosa. Minha mãe chorou, meu irmão chorou, meu pai ficou emocionado. E eles foram me ver depois também. E aí,
o meu pai, no final da sessão, né, ele ficou muito emocionado, porque teve uma situação, tiveram algumas situações, né, quando eu cheguei nessa etapa, nessa fase, eu percebi que eu ia fazer teatro na minha vida, eu larguei tudo. Aí eu falei, eu vou fazer só teatro, eu saí do meu emprego, né, saí do buffet, eu saí da locadora, e aí o meu pai, ele não ficou muito contente com isso, né, ele falou assim, nossa, mas você está apostando em uma situação em que você não tem tanta certeza, né, e ele meio que falou dele também, assim, né, uma situação que estava relacionada com ele. Eu falei assim, bom, você fez essa escolha para a sua vida, essa não é a sua vida, essa é a minha vida. E aí ele ficou meio sentido com isso, assim, né, mas foi se passando, a minha mãe também, ela ficou meio preocupada com isso, assim, nossa, mas você vai fazer mesmo só teatro? Você vai sair daí, você vai ficar sem fazer mais nada? O seu trabalho? Eu falei, não, é isso que eu vou fazer. E eu fui lá, fiz a peça, eles foram me ver, ficaram emocionados, ficaram sentidos com aquela situação toda. E o meu pai, ele começou depois a falar para as pessoas, né, junto comigo, esse é o meu filho, e ele é ator. E depois eu fui descobrir, né, porque ele faleceu depois de um tempo, assim, eu fui descobrir que ele falava também que eu era ator quando eu não estava para as pessoas. E eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, né, porque foi, não sei, acho que um alívio, assim, no coração, né, de saber que ele estava junto comigo também, assim como a minha mãe estava junto comigo, no final das contas.